Porque o Instagram, diversos outros apps, mostram a você determinados posts e ocultam outros. O algoritmo escolhe o que é mais interessante para você, sem divulgar os critérios que ele emprega. Você não tem como saber o que deixou de ver. E isso gera a compulsão de usar mais e mais o app para não correr o risco de perder algo importante. Vamos começar com uma informaçãozinha. Por exemplo, estes dois conectores são conectores adversativos. Os conectores adversativos são aqueles que expressam uma oposição. Oposição de ideias, por exemplo, de informações. Eu quero passar no concurso, mas não estudo. Percebe que há uma quebra aí de expectativa? Quero passar, mas não estudo. Eu tenho uma oposição de informações. Como você quer passar, mas não quer estudar? Quero passar, né? Contudo, não estudo. Entretanto, não estudo. Não obstante, não estudo. Pois é. Tanto mas como não obstante são conectores adversativos, são conectores de oposição. Certo? Estão lá na tabela. E aí a gente já vai acrescentar no próximo slide alguns conectores adversativos. Por quê? Porque a nossa banca adora. Ela ama os conectores adversativos. Então, eu vou querer que você os memorize. Então, já coloque aqui, abre aqui os parênteses. Ô, Denise, eu tô achando esse negócio desses conectores, ter que memorizar isso é um saco, é muito chato. Eu admito que é um saco mesmo, mas você vai garantir uma questão na sua prova. Então, eu acho que vale a pena. Né? Tá aí um negócio no qual vale a pena você investir. Uma outra coisa também. Se você está entrando nesse mundo dos concurseiros agora, tenho fé em Deus que você já passa nesse concurso. Mas, se Deus me livre não passar e for fazer outro, é um assunto que cai em qualquer prova de concurso público, em qualquer uma, seja lá qual for a banca. Então, não é aquele assunto que, só para o UFPR. Não. Então, é um assunto no qual vale a pena você investir. Então, anote aí os conectores adversativos, quem são? O mas, o porém, o contudo, o entretanto, todavia e o não obstante. Então, anote aí, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Posso ainda colocar o no entanto. Conectores adversativos. Deixa aí marcado com asterisco. Quando eu disser, gente, coloca um asterisco, é porque é muito queridinho da banca, tá? É um assunto, né, um tópico importante. Coloca asterisco. Então, já tenho que saber que apareceu na prova um desses conectores, procure, se a banca pedir diretamente o sentido é adversativo. Tenta pensar, aquilo que é adversativo, adversário. Aquele que é adversário é o quê? Opositor, oposição, tá bom? Contraste, contradição, qualquer coisa com essa informação de contrário, pode ser o teu gabarito, tá certo? E aí, vamos ser esperto, né? Vamos ter um pouquinho de esperteza aqui. Gente, se a banca está pedindo uma alternativa que preencha esta lacuna, concorda comigo que não tem como ser nem A nem B? Por quê? Porque as duas trazem a mesma ideia. Então, se fosse A, poderia ser B, se fosse B, poderia ser A. Então, eu já consigo até eliminar. E perceba, se quiser substituir aqui, de fato não encaixa, porque olha só, o algoritmo escolhe o que é mais importante para você, sem divulgar os critérios que ele emprega. Mas você não tem como saber o que deixou, não é uma oposição. O algoritmo, ele escolhe o que é mais interessante. Até bom que é uma coisa de Instagram, para quem mexe com Instagram aí, talvez até já tenha essa informação. O algoritmo escolhe o que é mais interessante, sem divulgar os critérios. E assim você não tem como saber. Não é uma oposição. Não é uma oposição. A gente vai ver já já o que é. Aqui, o porquanto, você já deixe registrado que ele é explicativo ou causal. Explica ou indica a causa de algo.
E aqui eu não tenho como colocar, gente, por quê? Porque isso aqui, digamos que, entre aspas, né, é uma coisa que vem depois. Ó, primeiro, o algoritmo escolhe o que é mais interessante, né, para você e não divulga. E depois, por causa disso, ó, você não tem como saber o que deixou de ver. Então, não tenho como dizer que isso aqui, ó, que vem depois, seria uma causa, né, ou uma explicação do que vem antes. Se fosse para ser essa relação, seria o contrário. Primeiro vem a causa, né, e depois é que, entre aspas, viria a consequência. Não tenho como encaixar. O ademais, eu quero que você registre aí, que é um conector aditivo. E uma coisa, eu quero que você deixe registrado, que é um conector tendência. Como assim tendência? O ademais, galera, é um conector que está caindo bastante em provas no geral. Em provas no geral. Inclusive, ó, apareceu aí na UFPR 2020, mas o Sebrasp já cobrou, o Instituto OCP já cobrou, IBFC, FGV. Então, é um conector que não era tão cobrado, mas ele está aparecendo bastante. Eu quero que você o memorize. Ele está na tabela também. O ademais é sempre soma, soma, soma. Tá certo? Então, acrescentando, né? E além disso, então, por favor, deixa registrado aí com asterisco. É um conector de soma. Tá caindo bastante. Mas o meu gabarito é o portanto. Olha só. O algoritmo escolhe o que é mais interessante para você, sem divulgar os critérios. E assim, portanto, conclusão, você não tem como saber o que deixou de ver. Entenda, se o algoritmo escolhe para você, né, e não diz os critérios, você não sabe o que você deixou de ver. Né? Isso aí é a conclusão. Não sei. Não sei o que eu deixei de ver. Então, meu gabarito, letra C. Denise, uma dúvida. O portanto é conclusivo, né? Sim. Toda vez? Toda vez. Mas me diga uma coisa. Se no lugar do portanto, no lugar da letra C ter um portanto, se tivesse um de modo que você falou que era consequência, rolava colocar aqui? Claro que dava. Poderia ser um bom desfecho, assim, um bom conector? Sim. Aí eu mudaria um pouco a relação, mas dá para encaixar tranquilamente. Aí eu passaria a ter, né, uma informação de causa e uma consequência, trocando pelo de modo que, claro. Dá para fazer? Dá. Denise, e se viesse na letra A, o de modo que, e na letra B, o portanto? Gente, adianta uma coisa, tá? A banca UFPR não vai fazer isso. Por quê? Porque os dois sentidos, eles são perigosos. Dá para a gente defender os dois lados. Então, a banca não vai trazer esses dois conectores nas letras, porque senão vai gerar, né, um grande perigo de anulação da questão. Porque eu tanto poderia encaixar em uma conclusão, como poderia encaixar em uma consequência. A não ser que a banca pedisse diretamente, eu quero o sentido de conclusão. Aí você teria que saber quais são os conectores de conclusão e sim escolher apenas, né, o que traga o que trouxesse esse sentido. Se a banca não disser qual é o sentido que ela quer e apenas pedir que você use um, né, que preencha corretamente, ela não vai trazer conectores que briguem entre si, né, que os dois possam ser utilizados. Por quê? Porque senão ela vai gerar, né, uma abertura para anulação da questão. Tá bom? Então não se preocupem com isso. E a gente confirma aqui o nosso gabarito. Letra C, conclusão.